eu vejo, e eu mesmo passei por 2 experiências, o Glauber já conhece até melhor um pouco a minha história, né, até no começo aqui, do canal. Eu digo começo, porque ele já havia começado há algum tempo, mas, né, nessa nova fase de crescimento, a gente caminhou bastante junto e participou aqui em algumas lives e ajudou bastante. Então, mas a verdade é que eu tive 2 experiências, né, essa é a minha segunda experiência missionária em Portugal. A primeira eu sofri, vamos dizer assim, naquele momento, eu vou colocar de 2 maneiras, né, vou ser gracioso comigo mesmo e, ao mesmo tempo, vou ser duro comigo mesmo. Eu sofri a tentação, né, que muitos sentem, ao não ter um apoio para ir ao campo missionário, né, e aí, nesse momento, eu estou sendo duro comigo e duro com aqueles que entendem essa realidade. Isso porque a minha primeira vinda para o campo missionário aconteceu no final do ano de 2008. E naquele momento, né, era um momento que, eu não sei, todos os que estão envolvidos em missões e já há muito tempo se lembram disso, eu sei que a realidade hoje é dura quando se diz que tem um chamado para Portugal. Mas quem viveu isso nessa altura ainda, por exemplo, ali idos dos anos 2008 e para trás, sabe o como hoje parece uma brincadeira no parque comparado com o que era naquela altura, né? Eu ouvi inúmeras vezes coisas muito duras quando vim agora essa última vez, já foi ali por volta do ano 2018, mas nada comparado com o que eu vivi 10 anos antes. A realidade é que você não tinha nenhuma missão enviando para o campo europeu. Não existia essa possibilidade, né? Apesar de, novamente, eu sei que é muito difícil, eu sei que são poucas organizações que enviam, eu sei que é um processo lento, é um processo trabalhoso, ainda hoje. Mas a realidade é que naquela altura não haviam organizações enviando para a Europa. Não importasse o seu preparo, não importava o quanto trabalho você fizesse, ainda que você conseguisse ter todos os parceiros, igrejas apoiando o seu ministério, você chegasse para uma organização missionária e dissesse, olha, eu tenho todo o recurso, eu tenho todo o apoio da minha igreja local e de outras igrejas, a resposta era sempre a mesma, era nós não estamos enviando para a Europa. Então, diante dessa realidade, aí, né, a parte sendo gracioso agora, né, apesar da tentação que a verdade é que, de novo, eu estava dentro de um ambiente em que não havia nenhuma organização enviando, então eu não tinha outra possibilidade, senão, de fato, vir para Portugal sem o apoio de nenhuma organização. Entretanto, eu, quando cheguei, eu fiz aquilo que era o que era possível, né? Ao invés de pensar e me ver imediatamente como alguém que já começaria a fazer um trabalho, executar um trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja local. E a minha preocupação foi procurar uma igreja local portuguesa, e a verdade, o que eu fiz eu tentei, e o que eu vou falar vai parecer até um pouco xenófobo, né? Uma xenofobia, né? Brasileiro contra brasileiros, mas eu procurei procurar uma igreja onde não tivessem brasileiros. Naquela altura era possível. Hoje em dia é mais difícil, né? Hoje em dia, até o Tiago pode dizer, hoje em dia é uma missão quase impossível. Mas eu procurei uma igreja onde não houvessem brasileiros. Isso porque nada contra brasileiros, obviamente, né? Eu nasci no Brasil, cresci no Brasil, mas porque eu queria ter essa experiência de olhar, de observar, né? Fazer uma coisa que na antropologia, e a primeira faculdade que eu fiz no Brasil foi na UFRJ, a Faculdade de Ciências Sociais da UFRJ, e meu campo favorito, né, de predileção era exatamente a antropologia cultural, fazer o trabalho de chamada observação participante, né, quando você passa a participar de uma outra cultura, mas tentando manter um distanciamento e observar, mas ao mesmo tempo participando, experimentando daquilo. Então eu desejei participar de uma igreja portuguesa para poder observar, para poder aprender, entender as dinâmicas, e eu costumo brincar dizendo que praticamente no meu primeiro ano em Portugal, eu não fazia nem oração silenciosa na igreja, né? Exatamente para observar, entender, aprender, não é? Ver como as coisas eram feitas, pensadas, percebidas, até a minha própria presença, né? Porque a gente precisa lembrar que eu estando em uma igreja em que não haviam brasileiros, aquela igreja deixou de ser uma igreja que não haviam brasileiros e passou a ser uma igreja que havia ali um brasileiro, né? Então, obviamente, isso gerou uma mudança na própria igreja também, né? Então, essa foi a minha primeira experiência.
E eu posso dizer que foi uma experiência muito dura. Uma experiência que, se eu hoje, né, apesar de entender, e por isso que eu falei da dureza que comigo mesmo, né, apesar da realidade de que não havia nenhuma missão enviando, hoje o meu conselho pastoral para alguém seria: olha, se não há nenhuma organização enviando, então procure uma organização que o envie. Mas, pastor, não há nenhuma organização enviando. Olha, nós precisamos crer que o Senhor age, né, por meio da sua igreja. É isso que a palavra nos ensina. É assim que funciona, não é, a ordenação pastoral, é assim que funciona o envio de missionários. Isso acontece por meio da igreja, e não só por meio da igreja local, mas a igreja local, não tendo a possibilidade de ela, por ela mesma, o fazer e fazer parcerias, é por meio do corpo de Cristo mais alargado e parcerias entre igrejas por meio de organizações. Então, ter essa paciência, ter essa sabedoria, ter essa calma é necessário, porque eu digo, por essa minha primeira experiência, que foi uma experiência muito sofrida, muito dura, e principalmente quando chegou um ponto onde era insustentável eu continuar, né, em Portugal, depois de já quase 3 anos. Então eu precisei voltar e retornar para o Brasil. E então foi naquele momento, foi muito duro para mim, porque eu comecei a questionar até não se eu fiz errado, né? E o primeiro questionamento no fim não foi esse. O meu primeiro questionamento foi: mas será que Deus de fato tem um chamado para mim? Porque se eu fui e no fim de 3 anos foi insustentável eu permanecer, talvez Deus não tenha esse chamado verdadeiro na minha vida. E agora um ponto. Entre o meu período, entre a minha ida, né, minha vinda para Portugal, né, e o dia em que fui chamado, em que me senti chamado e comecei a minha preparação, eu vou dizer algo que talvez seja chocante para os irmãos, foram 10 anos. 10 anos entre o dia em que me senti chamado para Portugal e todo o meu processo de preparação até a minha efetiva ida, isso da primeira vez, né? Mesmo com esse processo de 10 anos, depois, quando eu tive que voltar, eu comecei a questionar, e questionei o meu chamado, né? E depois eu percebi que no fim não foi, né? Na verdade foi a minha imprudência, por impaciência, né? Só esperei 10 anos. Se eu tivesse esperado 20, né, eu teria vindo